Bom dia, pessoal. Eu sou Anderson Cadima, estou como presidente da Associação Comercial Industrial e de Serviços de Uberaba, ACIU. Estamos aqui para esse momento, do Covid-19 na nossa cidade, onde está tendo muitas medidas provisórias, muitos decretos. Nós vamos estar aqui com também o Dr. João Henrique, que ele vai entrar aqui, é um especialista jurídico da ACIU e vai tratar dessas questões jurídicas, Ele é especialista em direito empresarial. Gostaria só de fazer uma colocação antes de passar a palavra para o Dr. João. A ACIU está movimentando, para que o comércio seja reaberto. Inclusive, semana passada entregamos um documento ao prefeito, o qual ele fez uma avaliação para voltar ao trabalho no dia 6. Essa reavaliação ele vai ser feita no dia 5, no domingo. Sabemos que nós temos que preservar vidas, mas também não podemos fechar o comércio, porque senão muitas empresas vão fechar e muitos empregos vão acabar muitas pessoas vão estar sendo demitidas, perdendo seus empregos. Então a CIU insistentemente está a parte de tudo que está acontecendo, seja lá na saúde ou na economia. Estamos fazendo de tudo para preservar empregos, rendas das empresas, para que não haja aí uma demanda de empresas fechando, tá bom? Eu vou estar passando para o Dr. João, que é o nosso especialista aí jurídico empresarial, para estar passando as informações cabíveis a vocês aí das medidas provisórias que foram feitas. Bom dia. E aí, Cadima, tá ouvindo? Tudo certo aí, não? Tá ouvindo aí, não? Dr. João, está me ouvindo? Um momento aí, pessoal. Estamos nos ajustes aqui. Tá ouvindo, Cadima? Sim, Dr. João, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem. Estamos sim. Tá, tranquilo. Tá cortando um pouco o seu som, mas aqui eu tô conseguindo. A imagem também tá um pouco ruim. Aqui tá tranquilo. Na hora que você achar que pode começar, nós estamos aqui à disposição, viu? O pessoal está ouvindo aí, Dr. João? O pessoal tá ouvindo bem, chegando a imagem. Quem puder estar manifestando aí, a gente agradece. Oi, todo mundo está ouvindo? João, fique à vontade. Ricardo deu um joia. Cadinho, agradecer primeiro a oportunidade, Acho que é sempre bom a gente levar informação e informação de qualidade para as pessoas, Qual que é o intuito aqui? O intuito aqui é um pouco acalmar, A atenção maior é tentar acalmar, se é que é possível usar esse termo, e no segundo momento proporcionar a ação, que é muito importante, porque numa pandemia que se instaurou, enfim, em medidas tomadas, em decisões tomadas, a cada 24 horas, a gente sofreu dia a dia, quer dizer, a cada 24 horas mudava todo o cenário, mudava todo o contexto, e o empresário ficou meio sem saber para onde seguir. E sem saber para onde seguir, ou não tomar atitude nenhuma, na minha modesta opinião, talvez seja a pior delas, que é ficar naquela inércia, que para o empresariado não é bom, para o empresariado é muito ruim. Então, qual que é o intuito aqui, Cadima? O intuito, a princípio, é dizer que tudo que se refere à legislação, tudo que se refere à lei, existe um requisito próprio de vigência. Então, assim, notícia de jornal, o governo Bolsonaro vai liberar R$600 ou R$200, sei lá quanto é, para
para quem é informal. Mas cadê o documento escrito? Isso já está feito, não está feito? O que pode ser feito? Obviamente, eu só aplico um ordenamento jurídico e ele só passa a ter vigência a partir da sua publicação. Então, é muito importante que o empresário filtre essas informações e não vá pelo simples discurso político. Por quê? Porque o discurso político, às vezes, ele é carregado, né, da boa intenção ou de passar uma imagem ou uma mensagem um pouco otimista. E, na verdade, quando a gente vai ver um documento escrito, a gente percebe que nem isso é o que está lá, né, que está determinado. Então, assim, no primeiro momento, o que eu peço para todo empresariado, para todo mundo que estiver assistindo a gente, né, nesse momento, enfim, que quando vê uma informação na internet, quando vê uma fórmula milagrosa na internet, que a pessoa passe a filtrar essa informação, ou passe a buscar se essa informação é verdadeira ou não. Esse é o primeiro alento aqui que a gente traz, né? No primeiro momento, a gente teve aí, já entrando um pouco no nosso assunto aqui, né, Cadima? E, Cadima, fica à vontade aí, tá? Para quando quiser fazer as suas considerações. Nós estamos aqui num bate-papo em que a sua participação, para mim, é fundamental. Por quê? Qual que é o maior interesse nosso aqui e a importância da sua presença aqui? Você representa o empresariado, você representa aquele que está mais sangrando no momento, aquele que está agonizando, né? A gente já teve oportunidade de conversar isso anteriormente, assim, muito bem claro. Acho que tanto eu como você são noites mal dormidas aí, que a gente tem enfrentado, né? Desde o dia do fechamento do comércio, enfim. Então, é muito importante que você deixe também aqui a sua impressão, né? Então, como que surgiu tudo? A princípio, e pode fazer interrupção quando você bem entender, viu, Cadima? Fique à vontade. A princípio, pessoal, o que ocorreu, né? Nós tivemos aí um decreto municipal que se esparramou, nacional, na verdade, né? De suspensão das atividades, principalmente das atividades comerciais. E a partir de então, não tinha uma norma vigente, ou não tinha uma legislação que pudesse, a princípio, resguardar alguns direitos dos empregadores, bem como dos empregados. Todo mundo ficou sem saber para que rumo tomar, sem saber para qual caminho tomar, para onde ir, né? Então, no primeiro momento, diversas pessoas procuraram aqui o apoio do escritório, os associados da CIU. Enfim, o que a gente passou nesse momento e que sempre tem em mente é o bom senso. Bom senso e boas práticas, com honestidade, com responsabilidade. Toda tomada de decisão que não é feita de má fé, eu entendo que ela é perfeitamente sustentável e defensiva lá na frente. Isso é muito importante. E aí o empresariado ficou nesse limbo, sem saber o que fazer. Poxa, a minha atividade fechada, e aí eu vou fazer o que com esses trabalhadores, né? O que eu faço com essa mão de obra que está aqui e nem trabalhar vai poder? E aí, a princípio, saiu uma medida provisória, a 927, que regulamentou ou regulou algumas dessas questões, né? No sentido de possibilitar ao empresário antecipar as férias com um prazo menor de notificação ao trabalhador. E aqui, pessoal, fica um recado muito importante. Quem escolhe o período de férias do trabalhador é o empresário e não o trabalhador. O único senão jurídico que a gente tinha na CLT, que a medida provisória flexibilizou, é a possibilidade de informação com 48 horas de antecedência. Porque para a gente fornecer férias ao trabalhador, a gente precisaria de ter 30 dias de antecedência para estar concedendo essas férias. Então a medida provisória veio e ela proporcionou isso com 48 horas, o que foi uma vantagem muito boa. Ela também permitiu que, ao conceder essas férias, que não fosse o desembolso não fosse naqueles 2 dias que antecedem as férias, né? E sim que a gente pague as férias no 5º dia útil do mês subsequente à concessão, e aí ficou 1/3 de férias para ser pago até na data referente à obrigação de cumprimento do 13º, que seria dia 20 de dezembro. Então, é o que a gente tem com relação a férias individuais. As férias coletivas, nós tínhamos 2 entraves. O primeiro é 15 dias de antecedência e a informação, antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, e informação ao sindicato da categoria. Isso também foi flexibilizado, podendo ser feito com 48 dias de antecedência
e também com a desnecessidade de, por hora, promover essa informação. Esses são dois aspectos importantes. Então, assim, o empresariado passou a ter a opção, a princípio, de proporcionar as férias aos trabalhadores, que essas férias fossem nesses períodos, né? Ou seja, que essas férias já pudessem ser gozadas agora, em que pese a discussão de que, poxa, férias seria para o lazer, para o descanso, enfim, o cara vai estar em casa. Mas isso é uma discussão que a gente deixa para um momento oportuno, né? Agora, quem não quis dar férias, ele teve opções também. A criação de um banco de horas e a possibilidade de negociação também com relação aos feriados. Então é muito importante aqui, pessoal, que todo tipo de negociação nesse momento, que fosse férias, antecipação de férias, férias coletivas, ou banco de horas, ou até mesmo a compensação de feriados, tem que ter necessariamente um instrumento escrito. Você tem que fazer um acordo, seja ele com todos os trabalhadores ou com o trabalhador individualmente, que nesse acordo conste isso, com relação ao período em que a pessoa não vai trabalhar, ela não vai perder os vencimentos e ela depois vai repor esse horário até em 18 meses, de acordo com a medida provisória. Então a gente teve esses dois aspectos. Aspectos ainda que a gente não tem, que não existe ainda na legislação e que tem a promessa, pessoal, promessa de ser, né, publicada e confesso para vocês que fiscalizo isso diuturnamente, assim, a gente toda hora entra no site do Planalto para ver, enfim, é a medida provisória que pode sair com a possibilidade da redução de jornada com redução de salário. O que é importante? Em que pese a CLT prevê... Oi, pois não, pode falar. Estou falando muito, Cadinho, me interrompa, por favor, viu? Oi, pois não. Só a respeito das férias, alguns empresários fizeram da medida 927, né, 2020, essas férias. Soltaram alguns funcionários. No meu caso, inclusive, a partir de segunda-feira, entraram de férias por 15 dias, 7 funcionários. Certo. Se algum empresário, por algum motivo, naquele calor que teve no momento, e já soltou os funcionários, colaboradores, durante 30 dias, e o comércio dele, estabelecimento dele, o segmento dele, puder voltar já no dia 6, que aí daria só 15 dias, ele pode fazer outra renegociação com o colaborador? Olha, Cadima, pergunta muito pertinente. É o seguinte, o que eu entendo? A reforma trabalhista ela proporcionou a possibilidade de divisão de férias em até 3 períodos. Qual que é a regra? Que um período não seja inferior a 14 dias e que nenhum dos períodos sejam inferiores a 5 dias. A gente tem que relativizar a obrigação. Poxa, mas deu 30 dias, eu tenho o direito de ficar 30 dias. Foi 30 dias num momento de pandemia, num momento, né? Então, em comum acordo, eu não vejo por que não. O que pegar esse trabalhador e a gente faria os 15 dias que ele ficou de férias e já faríamos um acordo que ele compensaria os outros 15 dias em 2 etapas ou em uma etapa futura ou deixaria isso em aberto. Não vejo problema nenhum nisso e acredito também que a Justiça do Trabalho, em caso de discussão nesse assunto, também ela não verá problema algum com relação a isso. Acho muito tranquilo, até porque tem a possibilidade legal de parcela em 3 vezes. Perfeito. Foi claro ou não? Claro isso. Então, voltando aqui ao assunto dessa medida provisória que a gente espera, ela vai trazer 2 pontos aí que está todo mundo atento. O primeiro é a possibilidade de redução de jornada com redução de salário. Isso não é inovação legal, isso já existe. A única questão tem muito juridiquês aí, uma pandemia jurídica instaurada, que diz da aplicação do 503 da CLT, que a CLT já prevê, enfim. O artigo 503 da CLT não foi recepcionado pela Constituição Federal. Na verdade, a gente tem uma lei maior, que é a Constituição Federal, e o artigo 7º da Constituição Federal trata que não poderá ocorrer redução de jornada sem que haja a negociação
coletiva, ou seja, por meio de acordo ou convenção coletiva. Então, essa é a hipótese legal atual que a gente tem. Então, o que a gente tem hoje na legislação vigente? A possibilidade de redução de jornada com redução de salário por um período, desde que os sindicatos participem, a gente faça um acordo ou uma convenção coletiva nesse sentido, e que, com uma única obrigação, que nesse período de redução de jornada e salário, assinaria um compromisso de não demitir. Aí não ocorreria a demissão dos trabalhadores nesse período de redução de jornada e salário. Isso já é uma previsão legal. O que o governo tem demonstrado que vai tentar inovar seria talvez a complementação de algum pagamento por parte do FAT, que seria o fundo de amparo ao trabalhador por meio do seguro-desemprego. Porque, a bem da verdade, é uma lógica muito interessante. Eu tenho que, nesse momento, privilegiar ou fazer de tudo para a preservação do emprego. Eu não posso jamais permitir ou considerar ou criar subterfúgios jurídicos para demissão em massa. Por quê, pessoal? Melhor que o seguro-desemprego entre pagando alguma parte ou complementando esses pagamentos e isso já fique como uma forma como um complemento e garantia do emprego, do que a gente tem aí um mar de desempregados, todos eles habilitando o seguro-desemprego. Não faz sentido. Então, sentido que caminha, pelo menos o que a gente tem ouvido, ouvido não tem uma norma ainda vigente, mas assim que tiver a gente volta aqui para dar essa informação. O que a gente tem é que possivelmente será permitida essa redução de jornada com redução de salário proporcional por um período, desde que se mantenha o vínculo, e aí sim a possibilidade de talvez um complemento via pagamento do seguro-desemprego, né? Uma questão polêmica também, que eles estão prometendo uma redação, com relação àquela suspensão que existia na medida provisória 427 e ela foi revogada no dia seguinte, né? Na verdade, o governo ali vislumbrou, na minha visão, não atingiria a grande maioria, porque a gente tem segmento que não tem como você colocar o trabalhador à disposição ou você suspender esse contrato de trabalho para que ele faça uma capacitação. Haja vista a construção civil, que tipo de capacitação ou que eu proporcionaria para esses trabalhadores ainda online, sistema EAD, que pudesse justificar a suspensão desse contrato de trabalho. Agora, o que foi muito falho naquela medida provisória com relação a essa suspensão, de um artigo da CLT, que já existe desde 2001, ou seja, há 18 anos que ele está lá na CLT, e que ele previa a possibilidade dessa suspensão com a contrapartida do governo. E aí o governo retirou essa contrapartida, mas enfim, também ele retirou essa questão da obrigatoriedade, tirou todo esse texto da medida provisória. Então, esses dois aspectos aí, vamos aguardar, né, o que poderá vir por aí, o que a gente espera. Alguma consideração, Cadima? Tem alguma pergunta aí já? O pessoal está interagindo. João, pode falar. Voltando à questão das férias de novo, nós temos uma pergunta aqui. Certo. Quem não formalizou as férias aos colaboradores, como deve proceder para considerar os dias parados como férias? Aquele empresário que não formalizou as férias, né? 48 horas antes, tudo aquele protocolo todo. Se foi antes da medida provisória, a medida provisória ela convalidou os atos praticados que não infringiam aquela medida provisória, certo? Então, assim, quem deu férias, mas eu corri o risco e dei férias, enfim, e aí eu tive que dar férias, a medida provisória veio e falou, bom, se você deu férias, não respeitou os 30 dias, tudo bem, se não desrespeitou nada que a gente está tratando aqui, está valendo e não vejo prejuízo quanto a isso. Agora, o importante é que essas formalizações sejam feitas. Se não foi feito, tenta refazer com a anuência de todo mundo, dizendo que foi combinado, enfim, não tendo má fé, sempre o princípio da boa-fé, eu não vejo problema nenhum quanto a isso. Não vejo dificuldade nenhuma quanto a isso. Certo? Cadima, eu tô lembrando... Pode falar.
Inclusive, doutor João, esse é um momento que todo mundo tem que ceder um pouco, né? Tanto o governo quanto o empresário quanto o Não, colaborador. isso. Então, É uma forma de manter os empregos e da isso. empresa estar fechada também, né? Não, Não está fechada. é isso aí. Essa consideração que você fez é muito importante. Isso serviu de discussão com algumas pessoas. Gente, vamos entender o seguinte: não existe capital de um lado, trabalho do outro e governo do outro. Todo mundo está do mesmo lado. Nós estamos lutando contra o mal comum, que é essa pandemia do coronavírus. Então não é o momento de enrijecer, não é o momento de endurecer com relação ao cumprimento das normas trabalhistas, até porque muitas delas a própria medida provisória já permitiu essa flexibilização. É o momento de ter o quê? Ponderação e bom senso. Eu não posso imaginar, e olha, e aqui eu deixo o meu registro, o tanto que o empresário ele é herdeiro, o tanto que o empresário é cumpridor das suas obrigações. O que liga de empresário aqui sofrendo por não ter condições financeiras de arcar com todas aquelas obrigações é algo absurdo. E ele gostaria de estar pagando, ele não tem condições no momento. Da mesma forma, o trabalhador não pode pensar que ele pode endurecer e exigir a ferro e fogo o cumprimento das normas, das obrigações trabalhistas. Tem que existir um meio termo, tem que existir uma flexibilização com relação a isso. Isso é muito importante. Não pode imaginar e não pode temer isso. O empregador não pode temer também. Ai, mas eu dei férias, o que vai acontecer? Gente, a obrigação depois é pagar as férias em dobro, e aí eu vou pagar isso quando, ou quem vai me exigir isso, mas foi o que eu tinha para o momento. Se o que eu tenho para o momento de ação é isso, eu faço. Depois eu vejo o que eu posso estar resolvendo de outra forma. Cadima, tem outra pergunta? Eu posso falar de um ponto aqui que eu esqueci no começo? Oi. Muito parecida com essa pergunta, chegou Cortou, outra aqui. cortou. Que muitos empresários nos procuraram com dúvidas com relação à paralisação das atividades. Certo. O empresário pode descontar esses dias que suspendeu suas atividades do salário do trabalhador? Aqui, essa é a resposta que o senhor deu, né? Se não foi feito o trâmite, né? Então, não, assim, só para dizer, eu entendo que não. A empresa minha foi obrigada a fechar e eu não vou pagar salário para esse trabalhador porque está fechada. Olha, a CLT prevê que o risco do empreendimento é do empregador, artigo 2º da CLT. Então, eu sou empregador, infelizmente, querendo ou não, eu tenho o risco desse empreendimento. E eu tendo o risco desse empreendimento, eu tenho que arcar com o ônus e com o bônus também. O bônus é meu, mas o ônus também é meu. Então, o que é muito importante é entender que eu tenho que criar um sistema com esse trabalhador de futuramente eu serem pagos esses dias parados. Como? Por meio de compensação de jornada, banco de horas, enfim, vai trabalhar no feriado, vão fazer escalas, isso é muito importante. Agora, suspender o pagamento, eu entendo que não. Eu entendo que nesse momento não. Se surgir uma norma que permita, né, que se pague um mínimo até passar por esse período, mas aí tem que ter uma norma muito específica para isso. O que é importante... Oi, me ouvindo ou não? O que é importante Perdão, cortou aqui. O que é importante a gente entender que está sendo criado normas jurídicas para atender o Brasil como um todo. É hora de de ter essa possibilidade das empresas negociarem diretamente com seus trabalhadores, seja por via sindical ou seja por livre negociação. Por quê? Porque não adianta eu esperar que o governo vai criar uma norma que vai resolver o meu problema aqui em Uberaba. A peculiaridade da atividade da empresa, ela é muito grande. Então, cada empresa tem as suas necessidades específicas. E essas necessidades têm que ser tratadas caso a caso. Às vezes eu não adequo à medida provisória. Mas eu não adequei a essa medida provisória. O que eu posso fazer então? Poxa, eu não adequei a medida provisória. Eu posso chamar o sindicato e tentar negociar. É o que eu tenho hoje. A medida provisória ainda não permitiu negociar diretamente. Mas se permitir negociar diretamente, tudo bem. Eu chamo os trabalhadores, reúno até por WhatsApp, por meio eletrônico. É perfeitamente possível fazer o registro disso, da anuência ou não. E aí eu implemento medidas. Cadima, eu só lembrei aqui de um assunto que eu gostaria de ter tratado até no início, né? Que nós estamos tratando aqui de quem interrompeu a atividade.
Mas a gente tem que deixar um recado muito importante para quem está em atividade. Muitas empresas estão funcionando, porque o decreto permitiu e assim estão fazendo. Pessoal, todo dia tem chegado aqui recomendação do Ministério Público do Trabalho. Não é proibido exercer essa atividade, que continue, mas cuidado redobrado ao empresário. Forneça os equipamentos de proteção adequados, forneça treinamento para esse trabalhador. O álcool gel é importante, o distanciamento de um trabalhador para outro é muito importante também. De repente, crie escalas em que diminua o encontro entre os trabalhadores no momento de refeição, no momento de entrada, no momento de saída. Isso é muito importante. Diminui a densidade de trabalhadores. Poxa, eu tenho lá uma funcionária que está no caixa, então treina essa pessoa, mantém distância das demais pessoas, em que pese ter uma onda aí de que a contaminação por coronavírus não vai ser caracterizada como acidente de trabalho. Eu temo que uma empresa dessa que não toma cuidado nenhum futuramente possa sofrer algum tipo de responsabilização. Então é muito importante, e mais importante ainda é orientar o trabalhador, que é o menor, né, sintoma de doença, que ele imediatamente se afaste para fazer essa verificação. Por duas coisas. Para amanhã ou depois não dizer que foi obrigado a trabalhar doente e para também não contaminar os restos se tiver com o vírus, né? Que a empresa pode ser obrigada a suspender a atividade por acometimento de saúde de seus trabalhadores. Então, assim, é muito importante isso. Faça aqui um alerta. Se o comércio voltar, como a gente acredita que vai voltar, né, Cadima, quanto antes também, voltando às atividades, que Deus nos ajude, né? Voltando às atividades também, que oriente seus trabalhadores, registra essa reunião, que passou a orientação, forneça os produtos necessários, entre em contato com o seu serviço médico, quais são as considerações a serem feitas, quais são os equipamentos necessários, as distâncias adequadas, a limitação de pessoas dentro do local de exercício. Isso é muito importante para que você evite problemas futuramente. Certo? Tá me ouvindo, Cadinho? Ok. Doutor João. Oi. Estou sim, doutor João. E sobre aqueles colaboradores do grupo de risco e que foram dispensados, enquadra tudo na mesma forma. Ou você dá as férias para ele, ou se você não deu as férias, não tem como descontar. Não tem, Não tem. Esse aí até está sendo feito um pedido especial, né, que o grupo de risco seja liberado. Também, se ele for ter que ficar em quarentena ou afastamento obrigatório, a lei que tratou dessa pandemia, ela diz que esse tipo de afastamento é falta justificada, aí ele não perderia a remuneração. Agora, por outro lado, né, voltando ao assunto que a gente tratou, Cadinho, é arriscado você deixar uma pessoa dessa trabalhando, né? Que a empresa, o empresário, aquela história, vamos lá, ele tem o risco do empreendimento, então ele tem que também proporcionar ao trabalhador saúde e segurança. Se ele tem que proporcionar ao trabalhador saúde e segurança, obviamente ele vai ter que preservar ao máximo, né, a grávida, enfim, a essas pessoas em grupo de risco, seja pela idade ou seja por algum problema de saúde. O momento é de poder ajudá-los ao máximo. Em que pese poder surgir uma legislação que vá salvaguardar eles, né? Por enquanto não temos. O senhor colocou bem, porque independente de estar voltando com as portas fechadas, igual já tem alguns estabelecimentos que estão fazendo dessa forma, né? Entregando através de motoboy e tudo. Limitando a entrada. Liberado, essa questão dessa quarentena, desse isolamento das empresas abrindo, ela vai ter que... as pessoas de risco é um dos cumprimentos que tem que ter, né? As pessoas de risco vão se manter em casa. Os hábitos de higiene, igual o senhor comentou, né? Com álcool gel, com ventilação natural, né? Tudo isso aí. E principalmente a aglomeração, né? Isso aí a gente tem que entender. Muda os horários de almoço, muda o horário de entrada, de saída, faz escalas. Ah, não tenho. Gente, pelo amor de Deus, 12 por 36, dia sim, dia não. Né? Faz um revezamento, mas é muito importante. Isso eu tocou num ponto fundamental, Catima. Estamos lutando para reabrir o comércio. Nós não podemos lutar para reabrir o comércio depois de ele ter que ser fechado abruptamente.
A gente tem que entender que ao reabrir o comércio, que sai essa medida, né, queira Deus que ela venha, tão logo que a gente espera, mas não depende da gente, até porque não temos conhecimento epidemiológico e médico suficiente para entrar nessa seara, o empresário vai ser fundamental para que as atitudes que ele tome, o comércio permaneça aberto. Nós não podemos também achar que vão abrir as portas e aí vamos, todo mundo está liberado. Só o grupo de risco isolado e vamos deixar, porque aí é um vírus que pode se espalhar com uma força absurda. Já visto o que está acontecendo, né, nos Estados Unidos. Então, assim, a gente pega o modelo americano. Se eu acho que o modelo americano está 10 vezes na frente do Brasil, nós não podemos cuidar do que está acontecendo lá, né? E aí, todo cuidado aqui vai ser medida... essa participação do empresário vai ser fundamental até para a continuidade da atividade. Certo? Doutor João, Oi. é uma preocupação, né, nós empresários, a respeito do que diz respeito à suspensão dos parcelamentos, ou parcelamento dos tributos. Parece Sim. que ainda não está bem claro e definido a respeito disso. Tem sim o Simples, né, que prorrogou por 3 meses, tudo. Mas as demais, parece que o ministro Paulo Guedes, durante essa semana, entre hoje e amanhã, parece que vai já soltar, né? Como é que está isso? É importante. O Simples Nacional já houve, né? A suspensão dos 3 meses. Existia uma circular da Caixa Econômica Federal, que saiu dia 26, e outra saiu ontem, com relação ao FGTS. Então, o FGTS, você está adiado o pagamento para esses próximos 3 meses, você retorna a pagar no mês de julho, e a partir do mês de julho, esses 3 meses que você não pagou, você vai poder pagar em 6 parcelas. Está na circular que foi publicada ontem. Como medida também, saiu uma medida provisória ontem, a 932, salvo engano, que ela trata da redução do Sistema S em 50%. SESI, SENAI, SENAC, SESI, aquela contribuição de terceiros que a gente tem aí, né, para os não optantes simples, essa contribuição reduziu-se para a metade. Contribuição do Sistema S para metade, a contribuição do SEBRAE continua a mesma, mas o SEBRAE vai ser obrigado a 50% da arrecadação, ele destinar isso aí para o Fundo de Amparo às Microempresas, a microempresa. Então, é o que tem. Promessa tem muito. Concretização em documentos, a gente ainda está aguardando. Por isso que é muito temerária essa questão. Okay. Mas é um momento que o empresariado ele tem que fazer opções pelos pagamentos, né? Então, as opções agora são estratégias de sobrevivência. E nessa estratégia de sobrevivência, eu vou ter que, infelizmente, guardar um caixa e fazer a opção do que eu vou pagar ou não, né? Do que eu posso estar pagando ou não. Seria, doutor João? Oi. Seria essa sequência, colaboradores, fornecedores e, por último, governo? Olha, um economista, um gestor de empresas estaria mais apto a estar falando, né? Eu acho que, assim, da nossa visão aqui, privilegiar o pagamento de salário ao trabalhador, privilegiar os fornecedores indispensáveis à manutenção da minha atividade. Negociar dívidas caras, transformar dívidas caras em dívidas baratas, utilizar essa redução que a FEBRABAN proporcionou para os financiamentos, tomar muito cuidado com o financiamento, né, ou com aquela dívida que tem a garantia real ou alienação, ou até as alienações fiduciárias. Essas aí sim a gente tem que tomar cuidado. Entrando nessa discussão, Cadima, eu quero só dar um alerta, até eu gravei um vídeo a respeito, né? A gente tem previsão no Código Civil de possibilidade de revisão de aluguel, revisão de parcelas de financiamento. Por quê? Porque encaixa em alguns aspectos com a relação do caso fortuito e força maior, que tem previsão no próprio Código Civil, né? Mas que é importante lembrar que esse direito não é absoluto. E para ser exercido esse direito, eu vou ter que talvez demonstrar judicialmente quais foram meus prejuízos, quais foram o desequilíbrio, né, e se é coerente ou não a redução pretendida.
Digo isso a princípio para entrar numa discussão muito importante. Essa discussão ela tem que crescer cada vez mais. Esqueça a via judicial para solução de problemas emergenciais da empresa. Esses problemas emergenciais você tem que, ao máximo, tentar conciliar, tentar resolver de uma forma conciliatória. É muito melhor bater na porta da imobiliária ou do dono do imóvel e tentar ver com ele uma suspensão, uma redução de pagamento temporária. E assim que voltar ao mercado, voltar tudo a roda a girar novamente, a gente vai lá e renegocia isso, do que eu entrar judicialmente e vislumbrar que lá na frente eu vou conseguir uma decisão judicial favorável a essa redução. Por que eu falo isso? Quando eu faço um acordo, ainda que seja considerado um mau acordo, ou um acordo que ficou ruim, enfim, mas nesse acordo eu já tenho a previsão do desembolso financeiro. Então eu sei o que eu posso pagar, eu me comprometo a pagar aquilo. Se eu entro numa discussão judicial, eu caio no terreno do incerto. Eu vou depender de uma decisão judicial e isso pode demorar. E lá na frente eu posso ser muito mais prejudicado. Então o que a gente orienta nesse primeiro momento? É notificar todo mundo que a gente tem compromisso financeiro para estar renegociando. A cadeia está toda em crise. Não adianta o dono do imóvel endurecer com relação ao contrato de locação por dois fatores. Ele vai ficar sem a locação e sem receber. E outros imóveis em melhores condições certamente vão surgir para ser locados, porque a cadeia toda está em crise. Eu não sou a favor da suspensão da obrigação sem que haja uma tentativa de negociação prévia. Então eu tento negociar, eu vou no limite dessa negociação, e aí eu pego e a partir daí eu tento... não deu conta, não teve como negociar. Em último caso, aí eu recorro ao judiciário. Essa aqui é a minha visão. Até porque eu acho que a advocacia de litígio é uma advocacia que com o tempo ela vai se exaurir ou ela vai mitigar. E nas relações de trabalho, o próprio Fux deu uma entrevista, salvo engano, ontem ou anteontem, em que ele fala exatamente isso. A gente tem que privilegiar a conciliação e mediação nesse momento. Não adianta achar que todos os problemas trabalhistas que vão surgir daqui para frente, ou mesmo os que já tenha, que seja passado ao crivo do judiciário. Isso tem que ser mitigado. A gente tem que ser capaz de resolver isso previamente, por meio da conciliação, da mediação. Então, é um segmento aí que eu acho que vai vir muito forte e pela própria necessidade do momento. Fui claro, Cadinho? Tranquilo, hein? Oi? É importante salientar aos empresários, né, que vá nas instituições financeiras, nos bancos, para pedir, porque tem alguns bancos que, sem nenhuma medida provisória do governo, já estão deixando que esses próximos 2 meses, né, de 60 dias, que não vai debitar o empréstimo que tenha, né? Então é bom todo mundo ver que cada instituição está fazendo de uma forma, né? Antecipando a qualquer medida do governo. Isso, a Febraban fez isso, né? E assim, a Caixa Econômica, se não me engano, o presidente até disse da Caixa Econômica, disse pela possibilidade de postergar se a situação ainda continuar. Acho que é uma atitude de extremo bom senso, né? De extremo bom senso nesse momento em que todos nós estamos com esse grande problema, né? Com essa grande discussão aí. Isso não é privilégio de ninguém, isso é mundial, né? O mundo todo está convivendo com essa dificuldade. São momentos ímpares, né, que nós estamos passando, né? Nunca passamos por isso, já passamos por inflação altíssima, planos aí, deflação, tabelinha para dividir por 2,75. Congelamento de preço. Congelamento de preço, esse é do outro. Só fazer um adendozinho aqui, que nessa seara também foi congelado, né? Foi proibido durante 60 dias o reajuste dos medicamentos. Saiu também a medida provisória ontem. Pode fazer. Isso. Vamos lá. Eu vou fazer a última pergunta e deixar as últimas esclarecidas. Já estamos extrapolando aqui o tempo, né? E a gente cria... Tá, tranquilo. Como fica a situação?
Cadima, cortou. Você pode repetir? Deu um delay aqui. Eu vou fazer a última pergunta aqui, depois eu vou fazer as Tá. considerações para a gente se estender. Como fica a situação das empresas que têm refis e não se enquadram no Simples? É isso aí, a gente está esperando alguma medida nesse sentido. O que a gente sabe é que foi suspenso qualquer tipo de negativação e fiscalização para esse período, né? Mas sim, ainda assim, a gente espera que o governo tome atitudes claras com relação a essas possibilidades, mas que sejam possibilidades viáveis de todo o empresariado estar abraçando. Porque muitas medidas que já foram noticiadas até o presente momento não foram implementadas. Haja vista aquela relacionada ao pagamento dos salários, né? Então, assim, você entra lá no BNDES no BNDES e lá fala que está aguardando regulamentação, enfim, o empresariado está esperando aí a possibilidade de até 2 meses, né, que seja feito o pagamento de até 2 salários mínimos ao trabalhador e você vai ter com juros de 3,75, 6 meses de carência e acho que 3 anos para pagar, salvo engano. Cadima, eu queria aqui agradecer essa oportunidade, né, de estar falando, deixar os canais da CIL abertos para questionamento. Eu acho que o momento agora é um momento de que a gente possa, todos abraçados, superar essa crise, superar essa dificuldade. Não me isento, hora nenhuma, de estar ajudando o empresário no que for preciso, no que for necessário. Conclama aí a classe de advogados, aos advogados que também se ponham a orientar de forma clara, precisa e coerente, né, seus clientes, enfim, todo mundo que bata a sua porta. O momento é de união. A gente tem que pensar que o grande concretizador, o grande realizador dos benefícios sociais é a empresa, não é o Estado, não é a União. A gente fica esperando muito o governo criar regras. Eu vou esperar o governo, mas o governo podia me socorrer. Esse socorro nem sempre chega a tempo e moda. A gente tem que a gente mesmo implantar essas benesses, essas medidas. A empresa é fundamental, é de importância para a sociedade. Já visto que existe até legislação própria na recuperação judicial, que a empresa tem que continuar, ainda que o dono nem permaneça na administração dela. Então, são os princípios de conservação e preservação da empresa. Esses princípios têm que ser levados ao pé da letra e a gente, enquanto, né, assessor aqui de empresários e enquanto pessoas que convivem com os empresários, a gente possa poder proporcionar medidas que vão fazer com que as empresas retornem com força. Vai ter sim aquele com maior ou com menor dificuldade, mas esse daí a gente torce para que dê certo. Agora é fundamental, gente, não fique em casa esperando o governo socorrer, não. Vamos nos dar as mãos, né, e poder juntos caminhar em prol dessa nova vida que vai surgir, né, a partir do fim da pandemia e do retorno das atividades. Hoje nós estamos vivendo todo dia um domingo, né, Cadima? Que a nossa segunda-feira chegue logo. E, Cadima, deixar aqui aberto para todo mundo que está nos assistindo, né? Até brinquei com você outro dia, que você assumiu a CIU num momento que ninguém imaginava, né? Mas, assim, de coração, te parabenizar pela entrega, né? Eu sempre, no primeiro momento, todo mundo que assume um cargo, seja ele público, seja ele em alguma associação, eu bato palma, porque a pessoa ela já sai da inércia em querer fazer algo em prol das pessoas, né? E eu tenho acompanhado aqui a sua dedicação diuturnamente com relação a esse abraço ao empresariado, né? E fica aqui o meu depoimento público de que você está de parabéns em estar fazendo isso. Eu sei que muita coisa não depende de você, não depende de mim, não depende nem do poder público, né? Depende, sei lá, de um ser superior e que a gente consiga passar por tudo isso e que lá na frente nos demos um abraço aí caloroso quando for possível. Um forte abraço, agradecer a oportunidade, deixar aberto aqui, podemos, no momento oportuno dessa medida provisória, fazer um outro esclarecimento, né? Surgindo novas questões aí, a gente pode estar aí fazendo. Fica aqui o meu agradecimento e meu muito obrigado.
Doutor João, eu agradeço pelas palavras aí. Eu acho que nosso objetivo, né? Nós conseguimos aí nosso objetivo, que é trazer informação ao associado, ao comerciante, à cidade de Uberaba, nesse momento, né? Então, eu agradeço aí pelas palavras e deixo as pessoas que estão assistindo aí, evitem de estar, né, passando fake news para frente. A CIU está de portas fechadas, mas nós estamos com atendimento interno, então todo associado que quiser ter qualquer dúvida, pode ligar no 33315500 ou pode ir lá na CIU, né? Nós estamos também tomando todas as providências, entra só um associado, depois que sair entra outro, mas nós estamos à disposição para qualquer coisa que for necessário. Cadima. Cadima, Oi? Pode falar. Oi, cortou. Não, só como último recado. Já estou encerrando aqui, nós até estendemos, mas assunto quando é bom, né? Que essas pessoas elejam órgãos de informação sérios. Então, elejam pessoas sérias para estar seguindo, elejam órgãos oficiais para estar seguindo. E aí, sigam esses órgãos. Nós temos aí a nossa colega Lígia Prata, né, que tem um órgão de informação sério, fabuloso em Uberaba. Elejam esses órgãos como meio oficial seu de comunicação. Então, é aquela história, se lá não deu, eu acho que ainda não é verdade. Porque até aqui, vez ou outra, eu me pego sendo tocado por alguns fake news. Pessoal, agradecer, um forte abraço e nós estamos aí nos meios, nos canais de comunicação aí virtuais à disposição. Cadima, um abração para você e até mais. Um abraço mais uma vez, obrigado pelo esclarecimento aí, pelas palavras. Nós temos aqui uma pergunta, se o comércio vai abrir dia 5. Segundo o decreto do prefeito, o primeiro que ele soltou, no dia 20, era até dia 30/4. Nós, as entidades, alguns sindicatos, entregou um documento na quinta-feira passada ao prefeito, né, para que voltasse o mais rápido possível. Ele já deu a sinalização do dia 5/4, mas essa data para ele fazer uma avaliação, segundo os testes que vão chegar durante essa semana. Ontem chegou vários testes e deu quase todos negativos. Nós temos mais um caso confirmado. Vai depender dos outros testes para o comitê técnico estar dando essa posição, se vai ser liberado alguns comércios ou não. Mas eu creio que vai sim, desde que tome todas as medidas, conforme o doutor João já falou, eu falei, todas essas medidas. Nós da CIU estamos à disposição em nosso site, nas nossas mídias e também lá na própria sede da Associação Comercial. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam essa live aí. Muito obrigado.